primeiro lugar, eu gostaria de fazer algumas considerações teóricas, assim, rapidamente. Então, eu vou falar a respeito da história da crítica de arte no Brasil no século XIX. A história da crítica de arte é um ramo da disciplina da história da arte internacionalmente consagrado. É um ramo, assim, está firme nos debates internacionais. Então, eu vou fazer uma breve consideração a respeito desse campo, no geral, para introduzir o assunto. Em 1924, o historiador austríaco Julius von Schlosser publicou Die Kunstliteratur, que é a literatura artística, fruto de um esforço gigantesco filológico da recuperação de textos. Textos do século XVI, do século XVII, século XVIII, assim por diante. Quando, então, o Schlosser publica esse livro, ele funda um sub-ramo da disciplina da história da arte, a história da crítica de arte. Quase 10 anos depois, em 1936, nos Estados Unidos, o historiador italiano Lionello Venturi estava no exílio, ele publicou a história da crítica de arte, consagrando, então, definitivamente os esforços do Schlosser. Julius von Schlosser, professor da Universidade de Viena, e Lionello Venturi, historiador da arte italiano, que estava exilado nos Estados Unidos por conta da ascensão do regime fascista. Então, em 24, o livro do Schlosser, em 1936, o livro do Venturi. Duas coisas, então, eu gostaria de destacar a respeito desses autores. Em primeiro lugar, em relação ao Schlosser, a história da crítica de arte é esse esforço contínuo de recuperação e de estudo filológico dos textos. E, em relação ao Venturi, o que o Venturi fez no livro dele? Ele dividiu esses textos em eixos temáticos. Se você for consultar o livro do Schlosser e do Venturi, você vai se deparar com um problema interessante. Ambos os livros começam em Platão. Você vai se perguntar, poxa, mas o termo crítica surge no final do século XVIII, todos sabemos, no bojo da filosofia de Kant. E só vai ser aplicado em relação a textos sobre arte no XIX, principalmente a partir do debate sobre a obra do Baudelaire, do Delacroix, que o Baudelaire faz. Aí nós temos um outro problema. Esses dois autores consideram que todo texto que contém um juízo, e aqui eles estão operando com o conceito kantiano de juízo, é um texto de crítica de arte. Por isso, a República de Platão é, enfim, o texto inicial da história da crítica de arte no Ocidente. Então, vocês percebem que o que então a gente precisa fazer para estudar a história da crítica de arte no Brasil no século XIX? Resgatar os textos, lê-los, e vamos observar, então, se esses textos apresentam juízo. Tanto o Schlosser quanto o Venturi, eles também chamam a atenção para a gente uma coisa interessante. O Venturi fala assim, os franceses chamam crítica de arte a crônica que sai nas gazetas. O que isso significa? Então, teve a exposição do artista João da Silva. O crítico foi lá e fala, bom, teve a exposição João da Silva, fui lá, ótimo. Não, isso é crônica. Esses textos são importantes? São fundamentais. Sem eles você não faz catálogo de artistas, sem eles você não consegue mensurar vários fenômenos. Mas não existem só esses textos. Tá? Então, eles atentam para essa coisa, porque no nosso linguajar corrente, crítica de arte é o que sai no jornal. Não é assim. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de discutir aqui alguns aspectos da história da imprensa no Brasil no século XIX. Toda vez que um pesquisador começa e vai num arquivo procurar a imprensa no Brasil no século XIX, leva um susto.
Por quê? Porque a imprensa no Brasil no século XIX, eu calculo que devia ser 10 vezes maior do que a imprensa brasileira atual. Nós tínhamos muitos periódicos. Alguns de vida curta, outros de vida mais longa. Nós tínhamos os periódicos de larga difusão, o Globo, Gazeta de Notícias, vamos dizer assim, os jornais comerciais, ao lado de pequenos pasquins ou revistas de grupos de literatos ou até revistas de um homem só, a Semana Ilustrada do Ângelo Agostinho. Quem escrevia? Muitas pessoas. A gente sabe, todo mundo? Não. Por quê? Pseudônimos. Tem críticas que são escritas sobre pseudônimos. E aí, para você descobrir quem é quem, vocês conseguem divisar o vulto que está ali? Esse é um retrato de Manuel de Araújo Porto Alegre. Foi aluno de Debré, na Academia de Belas Artes. E vamos considerá-lo o patrono da crítica de arte no Brasil no século XIX. Em 1836, ele fundou, com alguns literatos próximos a ele, a revista Niterói. A revista Niterói, ela teve apenas acho que são 2 números. Ela não circulou, ela era publicada em Paris, tiragem restrita, mas ela foi muito importante porque nessa revista, esses literatos meio que definiram o campo de alguns problemas que a crítica posterior vai se debruçar. Só para vocês saberem, o livro que o nosso amigo segura é um exemplar da Divina Comédia. Ele está em Nápoles, né? Mas eles puseram uma palmeira para dizer que ele está no Rio de Janeiro. Bom, então, eu trouxe um trechinho da crítica que o Manuel de Araújo Porto Alegre publicou na revista Niterói em 1836, falando de uma obra do Félix Émile Tonet. Félix Émile, filho de Nicolas Tonet, nessa ocasião era o diretor da academia. Do senhor Félix Émile Tonet acaba de aparecer um belo quadro representando a família imperial no seu gabinete de estudo no momento em que se escuta a lição de um de seus professores. O senhor Tonet é hoje diretor da Academia do Rio de Janeiro e este estabelecimento deve lisonjear-se de ter à frente de sua marcha um homem de talento e de bons desejos. Os seus desvelos, segundo temos lido nos 4 jornais, porque o Araújo Porto Alegre está escrevendo isso em Paris. Ele está recebendo os jornais do Rio, ele está sabendo da academia pelos jornais. Afirmam nossa opinião em favor de um colega com quem simpatizamos por seu coração e composições artísticas. Ele toma partido Félix Émile. Parece, né, uma carta, um recado carinhoso de um colega que está em Paris. Não, a academia estava dividida, né? A academia ficou dividida entre o partido português e o partido francês. E essa eleição de Félix Émile Tonet para diretor não foi feita, foi motivo de discussão. Então, aqui o Porto Alegre ele toma um partido, né? Ele expressa uma opinião a respeito dos acontecimentos. O que a gente percebe, então, o que é fascinante também, é que essa enormidade de textos nos periódicos é evidente, sempre vão traçar a história da academia enquanto instituição. Essa história da academia, eu digo para vocês, ela é tudo menos pacificada. Não é? A Academia Imperial, se teve um lugar no Brasil que as pessoas brigaram, esse lugar foi a Academia Imperial de Belas Artes. Os esforços do Félix Émile foram no sentido de, por exemplo, firmar a exposição de Belas Artes da Academia. Ela não aconteceu com uma regularidade durante o século XIX. Tiveram anos que nós não tivemos exposições, por N motivos. Desde brigas internas até pura e simples falta de financiamento externo. Existe, é claro, o problema do funcionamento da academia. A academia é uma instituição que depende da boa vontade de quem estiver no ministério.
Se hoje o funcionamento das instituições de academia, de ensino e pesquisa é ligado, sim, ao funcionamento da política, naquela época era mais ainda. Você não tinha não tem uma constituição, não tem divisão de poder, não tem autonomia financeira, né? A divisão de poderes é muito precária. Então, assim, o funcionamento da academia é precário. É precário. Isso aparece nos jornais. O que dá de carta de pequenos alunos da academia que não tem modelo para desenhar, eles escrevem. Eles dizem, nós não temos modelos para desenhar, nós não temos material de estudo, nós não temos salas adequadas, o prédio era muito pequeno. Então, assim, essa dificuldade aparece. E aparece mais ainda na exposição, quando dá ocasião da exposição. Porque quando se diz que a exposição não está formidável, qual que é a resposta? De artistas e literatos, enfim. Bom, mas também com a academia que se tem, como que isso vai funcionar direito? Como que os alunos vão desenvolver um bom trabalho? Lembrando vocês, a exposição anual de Belas Artes, os professores davam temas. Esses temas, eles podiam ser da história sagrada, da mitologia e da história pátria. E os pequenos artistinhas mirins entravam na competição para ganhar a bolsa de estudos ao exterior. Tá? Então é evidente que essas repercussões na imprensa, elas estão ligadas aos embates pelo prêmio da bolsa no exterior. Então, falando em relação às polêmicas que os literatos do século XIX se envolviam, eu trouxe para vocês uma das mais acerbas, uma das mais acirradas polêmicas que a imprensa fluminense conheceu, que se travou entre José de Alencar, senador do Império, e já vulto nacional firmemente consagrado, autor do Guarani, e o jovem Joaquim Nabuco, filho do conselheiro Nabuco de Araújo, muito jovem de fato, nem deputado da corte ainda tinha sido eleito, ele estava começando no serviço diplomático, ele retorna ao Rio de Janeiro e, eu acho que ele estava de férias, eu não sei o que aconteceu, ele se dedicou a ler tudo que o José de Alencar escreveu e destruir a obra de José de Alencar. E o que foi muito interessante é que essa polêmica é uma polêmica literária, ela não está ligada às artes visuais, mas eu trouxe ela por um motivo que vocês vão... é importante. Assim. A polêmica se deu no jornal O Globo, ou seja, num periódico respeitável, de ampla circulação. E então, o Nabuco escreve aos domingos, o Alencar às quintas. Essa polêmica durou quase 2 anos. E o momento mais complicado dessa polêmica foi que o Nabuco analisou 2 peças de teatro do José de Alencar, uma chamada Demônio Familiar, o Demônio Familiar, e outra chamada Mãe. O Demônio Familiar era uma comédia. Era uma comédia de erros. A história era que um moleque, um escravo de uma família, entregava os recados para os namorados errados. Porque ele era analfabeto, ele não sabia ler, então ele acabava causando confusões. Mãe era uma peça trágica. Era a história de um homem que teve um filho com uma escrava. Só que ao invés dele libertar a escrava, ela permaneceu escrava da família e o filho não sabia, o homem morre, essa senhora continua vivendo com esse rapaz, ele não sabe que ela é a mãe dele, ela é escrava dele. Então esse rapaz se apaixona por uma moça que o pai era jogador e o pai da moça, ele vai cometer suicídio porque ele não tem como pagar as dívidas. Então o que acontece? O apaixonado vende a mãe. E o nosso amigo Nabuco escreve o seguinte: o homem do século XIX não pode deixar de sentir um profundo pesar vendo que o teatro de um grande país, cuja civilização é proclamada pelo próprio dramaturgo escravagista, o seu teatro só abala a escravidão em nosso espírito, não no dele, acha-se limitado por uma linha negra
e nacionalizado pela escravidão. Nós, porém, não podemos ter por nacional uma arte que para o resto do mundo seria uma aberração da consciência humana. Meu caro José de Alencar, diz o Nabuco, o seu teatro de nacional só tem a escravidão. Então, ele escreve assim depois: meu caro José de Alencar, o senhor é senador do Império pela província do Ceará. O senhor fica escrevendo peça de teatro sobre a escravidão. José de Alencar responde: o folhetinista Joaquim Nabuco nasceu como uma geração coeva em um país de escravos, no seio de uma respeitável e ilustre família servida por escravos. Esses lábios purpurinos, que já não podem sem náuseas pronunciar a palavra moleque, talvez sugassem o leite de uma escrava. Mas o nosso alfenim, ai, não me toque. Aí a citação aborrece tudo o que lembra a escravidão. O Nabuco não escreveu isso, o José de Alencar está... Aborrece então o seu país, que ainda conserva? Aborrece sua infância, passada entre ela? Aborrece seu venerando pai, que não se animou a propor a abolição imediata? Aí ele começa uma catilinária contra o conselheiro Nabuco de Araújo. O nosso amigo José de Alencar, eu sinto informar as moças, né? Enfim, eu também adoro os romances para moças do José de Alencar, mas ele era um dos próceres do Partido Conservador. E Nabuco de Araújo, que era o pai do Joaquim Nabuco, é um dos próceres do Partido Liberal. Então, o que acontece? Ele fala assim, olha, vamos resumir. Você não quer, você se aborrece, o Brasil é a escravidão. Você tem vergonha disso? Você não está sendo nacionalista. Você se aborrece em pensar que sua família tinha escravos? Por que seu pai, então, que é um dos líderes do Partido Liberal, não propõe a abolição? Isso é maldade do Alencar. Ninguém conseguia propor a abolição imediata no parlamento. Ninguém conseguia, nem Nabuco de Araújo, nem Dom Pedro II, que não era um homem que tinha escravos, inclusive. Mas vocês percebem, então, que esse debate ele vai entrar no cerne do problema social, que é a escravidão. Eu acho que a polêmica do Nabuco e do Alencar, ela é um dos pontos altos da nossa vida intelectual. Porque pela primeira vez emerge nas páginas dos jornais a realidade que todos procuravam esconder. Depois dessa polêmica, então, como eu falei, a gente tem um deslocamento da crítica de arte para o discurso abolicionista. Um dos lugares em que isso vai acontecer vai ser a Semana Ilustrada, publicada entre 1860 e 1876. Eu trouxe aqui para vocês a capinha do primeiro exemplar, fartamente ilustrado, Ângelo Agostini, Bordalo Pinheiro, outros caricaturistas da época, e muitas pessoas escreveram. Mas, se tem um periódico em que o ideal abolicionista e a crítica de arte andaram juntos, é a Revista Ilustrada, uma revista que foi fundada pelo Ângelo Agostini, um artista de origem italiana. Ela foi publicada entre 1876 e 1898. Nesse periódico, o Agostini, existe uma seção Belas Artes. Não se assina, sabemos que era o Agostini. Nessa sessão, o que acontece? Às vezes chega a ser até... Ele usa desse recurso. Fui à exposição da academia. A academia da exposição não está contente. Também o Brasil é um país escravocrata, o Estado é arcaico. Ele começa a desfiar o rosário. Então, assim, não temos como constituir uma arte consistente, não temos como atrelar essa arte a uma indústria nacional, porque você tem a questão da escravidão. Uma das realizações mais bem-sucedidas da pintura acadêmica brasileira, como vocês sabem, é a tela A Batalha do Havaí, de Pedro Américo. Pedro Américo recebeu a incumbência do Ministério da Guerra de construir uma
celebração de uma das batalhas decisivas da Guerra do Paraguai. Ele não estava no Brasil, ele se encontrava em Florença. Ele diz em algumas cartas, diários e também em artigos que foram publicados na imprensa, que ele se baseou nos relatos de quem viveu a batalha, o Duque de Caxias, o General Osório, enfim. Essa tela tem 11 metros por 6, né, gente? Se vocês tiverem a oportunidade de vê-la no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, durante muitos anos ela foi a maior tela do mundo, do Guinness e tal. É muito interessante, porque nem recuo no prédio do Museu Nacional a gente tem para ver a obra, enfim, ela é um portento, né, da arte nacional. O turbilhão da guerra, vocês vejam, nevoado, a pólvora das armas, o fragor da batalha, né? E, enfim, essa é a Batalha do Avaí. Só rapidamente, a Batalha de Guararapes. No mesmo ano que Pedro Américo envia a Batalha de Guararapes, Vitor Meireles, que era o professor de desenho na academia, apresentou a Batalha de Guararapes, um episódio da história pátria, a batalha decisiva da reconquista de Pernambuco pelos portugueses. E elas criaram uma grande polêmica na imprensa. Muitos artigos, muitos ensaios. O Agostini, durante o ano todo, ele escreveu sobre a Batalha das Batalhas. Assim. Em relação à Batalha do Avaí, o que se observou? Em primeiro lugar, se observou que, isso é o que aparece em muitos dos textos, a tela era confusa. As pessoas não conseguiam ver o que acontecia ali naquela tela. Uma multidão e tal. E pior, não se sabe quem é brasileiro e quem é paraguaio. A outra coisa que também se observou, logo de cara, é que, por exemplo, o Conde D, marido da princesa herdeira, a princesa Isabel, é mostrado numa... Eu, se andar a cavalo, eu ando assim. Ele, um general do Exército Brasileiro, é mostrado de um jeito desonroso. São mostradas várias atrocidades de guerra. Aí os detratores da Batalha do Avaí falam, ainda bem que as pessoas não conseguem enxergar direito a batalha. Se você para enxergar direito, você vai ver crimes de guerra, né? Enfim, a faixa de Gaza. E você não sabe quem é brasileiro e quem é paraguaio. Está aqui o general Osório, ele está em primeiro plano, enfim. E uma família de paraguaios se esconde num resto de árvore e criancinhas paraguaias choram abraçadas com a sua bandeira. Para completar, quem conseguiu enxergar alguma coisa da batalha, enxergou que o Pedro Américo colocou rostos de afrodescendentes no Exército Brasileiro. Durante a Guerra do Paraguai, a gente sabe que, por exemplo, o filho do fazendeiro tal era convocado. Então, em vez do filho do fazendeiro tal, mandam-se 4 escravos. Muitos escravos foram heróis da Guerra do Paraguai. Esses escravos, eles salvaram vidas. Bom, quem gostou da Batalha do Avaí disse: que bom que o Pedro Américo não fez uma batalha heróica. A guerra não é heróica. Essa guerra do Paraguai, ela foi tudo menos heróica. O Brasil ganhou essa guerra, mas a troco de quê? Destruindo a nação vizinha de uma maneira desonrosa. E eu alerto vocês que, falando da família Toné, você tem Visconde de Toné, que escreveu a Retirada da Laguna, e escreveu em francês, e é um dos livros, assim, se você não quer se sentir patriota, leia, porque é a essência do horror do que o Exército Brasileiro, a mando do Conde D, fez, inclusive matar, ele tocou fogo em um hospital, né, pôs mulheres e crianças no hospital, tocou fogo, enfim. O Visconde de Toné, ele é testemunha ocular dos fatos. Então,
A gente sabe que o Pedro Américo também, quando ele consulta esses relatos, ele também consulta os relatos de quem não ficou satisfeito no Exército Brasileiro. E principalmente, ele de Florença, é isso que a gente fica pensando, porque muito da imprensa na época, o Pedro Américo estava em Florença, ele é um alienado, como é que ele sabe da realidade nacional? Mas é como se ele, como ele está de fora, e como ele tem o cargo garantido dele, ele pôde externar uma opinião, ele pôde colocar nessa tela algumas considerações em relação à política imperial. Bom, então, em relação à Batalha do Avaí, a gente podia falar mais coisas, mas eu vou... Uma crítica que saiu no Gazeta de Notícias, de 11 de novembro de 1877, está comprado o quadro da Batalha do Avaí. Custou 50 contos de réis. O ilustre autor da batalha avaliava em mais a coisa. Da mesma opinião é o senhor Duque de Caxias, que viu a batalha em carne e osso. A esta hora, Pedro Américo segue viagem em demanda de Lisboa. Pouco demorou-se entre nós o digno professor de estética. A pátria é uma figura de retórica. Serve para ser vista de longe. Isso não a desfigura, pelo contrário, torna-a mais bela. Pedro Américo, sem dúvida, tem entre mãos outro trabalho sobre coisas nossas e, segundo seu costume, põe-se em distância para melhor observar a paisagem. São modos de ver. Uns aproximam-se muito, outros afastam-se. Vitor Meirelles vai a Guararapes, vai ao Humaitá antes de tomar o pincel. Antigo regime. De perto ou de longe, a pátria deve ter olhos para todos os seus filhos que se distinguem e honrar tanto os que vão como os que ficam. Tragáldabas. Alguém que assinou como Tragáldabas. Você tem uma ironia para todos os lados, quer dizer... Agora, a pátria é uma figura de retórica. Eu vou poupar vocês assim de mais posição sobre a Batalha das Batalhas, só para terminar. Alguém na revista Ilustrada, pode ser o Agostini, diz: temos em seguida a exposição de Belas Artes, aquela mesma que se vê todos os anos e que, portanto, fora os Guararapes, tudo mais são novidades velhas. Então, o articulista toma o partido de Vitor Meirelles. Porque aí, a Batalha das Batalhas dividiu a academia entre o partido de Vitor Meirelles e o partido de Pedro Américo. Os abolicionistas positivistas tinham uma tendência a ficar no partido do Pedro Américo. Os monarquistas, ninguém era escravocrata na academia, mas é uma tendência também. Isso não tem figurinhas que são independente de futebol clube. É o caso de um jovem estudante que entra logo depois da academia, o Eliseu Visconti. Não é uma pessoa que vai tomar um partido. Mas o fato é, essa divisão entre Pedro Américo e Vitor Meirelles, ela vai também, acender os corações dessa crítica no final do 19. Na Revista Ilustrada de 1879, aparece uma questão que vai ser muito importante para nós, que é a seguinte. Em 1879, a academia resolveu fazer uma divisão na sua exposição. E essa divisão era a seguinte. Então, você tinha os trabalhos dos alunos da academia, enfim, os concursos e tal, mas uma sala recebeu uma placa Escola Brasileira. Você entrava nessa sala, o que tinha lá? Quadros, obras de pessoas que já haviam falecido, artistas que foram professores da academia, como Félix Emílio Toné, enfim, e quadros de professores que ainda estavam em atividade, Vitor Meirelles. Escola Brasileira. Então, você entrava nessa sala, tinham produtos da atividade da Academia Imperial. Na Revista Ilustrada, eu suponho que seja Ângelo Agostini, pelo tom do texto, escrevem assim: Salão de 1879. Deixe-me aproveitar o fechamento da exposição para falar um pouco sisudamente, isso porque as semanas anteriores, esse mesmo articulista tinha destruído a exposição, sobre as pretensões do catálogo em que deparamos com o seguinte: quadros, etc., o catálogo, formando a escola brasileira. E bem nossos que eles são,
tão nossos que o Conselho Acadêmico das Belas Artes tem se esforçado a classificá-los como formando a escola brasileira, não podendo matriculá-los em nenhuma outra escola. Mas tem graça a escola brasileira. A nossa academia ouviu naturalmente falar em escolas flamenga, italiana, e pensou ainda mais naturalmente que todo o quadro pintado na Itália pertence à escola italiana, a menos que não se naturalize estrangeiro, assim como os quadros pintados no Brasil formam a escola brasileira. Isso é que resolver a questão do nó górdio, sem olhar nem à direita nem à esquerda, como fez Alexandre. A história do nó górdio, o Alexandre pegou a espada e era um nó que ninguém conseguia desatar, ele foi lá e cortou o nó com a espada. Mas eu, por mais que pense, que reflita, que estude os quadros da Pinacoteca, sempre que me falam em escola brasileira, lembro-me logo da Escola da Glória e fujo antes que me caia em cima uma conferência. O que unia aqueles quadros da sala? Eles foram feitos no Brasil, sobre os temas mais diversos. Inclusive, tinha obra de gente que não era brasileiro. Existe uma escola de pintura brasileira? Pior, existe uma arte brasileira? Na forma, ela é brasileira? Nos temas, ela é brasileira? É isso que o articulista pergunta. E eu não quero pensar nisso, diz ele, senão vão me pôr numa conferência de Joaquim Nabuco para explicar que não existe uma escola brasileira. Achei ótimo, sabe? Esse final. Assim. Então, eu vou falar um pouquinho, essa reta final, ao homem que se dedicou a juntar todas essas pontas, esses fios, essas meadas que eu apresentei para vocês até agora, que é Luiz Gonzaga Duque Estrada. Gonzaga Duque ele tem uma trajetória singular, ele é filho natural de um marinheiro sueco e de uma moça de boa família carioca. Desse idílio surgiu o crítico, bastardo. Ele, durante toda a sua vida, lutou contra várias dificuldades e entraves, dificuldades financeiras, uma falta de lugar institucional. Só no final da vida ele conseguiu se tornar, mais para o final da vida, diretor da Biblioteca Municipal do Rio de Janeiro, um cargo modesto. De Gonzaga Duque nós temos um acervo precioso, um acervo pessoal que foi doado pelos netos, pela neta Marisol, para a Fundação Casa de Rui Barbosa, e uma parte significativa também de documentos no Centro de Documentação Alexandre Eulálio, do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, do SEDAI da Unicamp. Quando você vai à Fundação Casa de Rui, quando você pede para então consultar o acervo de Gonzaga Duque, é muito comovente, assim, são cadernetas, são papéis avulsos, então tem as contas que ele não consegue pagar. Ele é pai de família, ele perdeu 2 filhos, tem anotações esparsas, tem coisas que ele não publicou, tem contos, tem poemas, produziu muito. Esse é um retrato muito, é um dos retratos mais bonitos da arte brasileira, na minha modesta opinião. Foi pintado por Rodolfo Amoedo, que foi um desses artistas da jovem, né, da geração jovem da academia, vai ser um dos homens que vai atravessar a mudança de regime e vai ser professor de Portinari, vai ser amigo, né, no final, Lúcio Costa, umas coisas assim, né? O Brasil tem essas coisas engraçadas, né? Às vezes a gente acha que acabou a época da pessoa, aquela pessoa ficou na gaveta, né? Mas aí você descobre que o Amoedo ele deu aula para o Portinari. O Amoedo, ele é baiano, é um desses estudantes que vem na província. Ele ganhou o prêmio de viagem, ele foi para Paris. Quando ele volta, ele conhece esse jovem, Gonzaga Duque, ele faz esse retrato, que hoje está numa coleção particular, coleção Jones Bergamin, que é o responsável,
arquiteto do Rio de Janeiro, que é responsável pela Bolsa de Arte do Rio, é um colecionador. E como eu disse para vocês, então, o Gonzaga Duque ele enfrenta várias dificuldades. Eu acho que a primeira dificuldade que ele enfrenta é que, muito jovem, ele vai se ligar aos grupos mais radicais de intelectuais e letrados do Rio de Janeiro. Mais radicais naquela época, leia-se abolicionistas, republicanos. Mais radicais, leia-se José do Patrocínio, Arthur de Azevedo, Ângelo Agostinho. Mais radicais no sentido de não estarem na oficialidade. Ele vai escrever em muitos periódicos, então a gente vai agora passar a lista, uma pequena lista de periódicos com a participação de Gonzaga Duque. Aqui, os que ele assina como Gonzaga Duque e com os pseudônimos que a gente conhece dele, Alfredo Palheta, Diabo Coxo, ele é muito assim, criativo nos pseudônimos dele. Então, Revista Guanabara, Gazetinha que era de Arthur de Azevedo, né, o dramaturgo, Gazeta da Tarde, A Semana, Rio Revista, Galáxia, Mercúrio, Cosmos, Fonfon, Vera Cruz e Rosa Cruz. Cosmos e Fonfon, essa já do século XX. Ele foi fundador, a maior parte dessas revistas ele fundou, ou seja, ele esteve junto no grupo que organiza o periódico. Ele falece de um jeito heróico, na minha opinião, em plena terça-feira de carnaval, entrando na redação da Fonfon. Isso aqui é crítico de arte, né? O resto é conversa. Assim. Ele falece indo para o trabalho. Escreveu muito Gonzaga Duque, muito. É um polígrafo, contumaz. E isso é o que a gente sabe que ele escreveu. Algumas coisas em periódicos a gente pode imaginar que foi ele, mas aí são objeto de discussão, né? Bom, em 1888, Gonzaga Duque, muito jovem, nasceu em 1863, publicou A Arte Brasileira. Qual é assim, o tema do livro? Se vocês deram uma olhada, vocês já perceberam, é um livro pretensioso. Ele fala da arte, na verdade é arte fluminense, ele fala da arte no Rio, na arte na capital, desde o período da colônia. Na exposição de 1884, Rodolfo Amoedo, como contei para vocês, ele estava em Paris. Ele envia alguns estudos para a exposição, e um deles é o estudo de mulher, é essa tela que vocês veem, que está no Museu Nacional de Belas Artes. Ao interior, você tem uma mulher despida, num divã. A confecção do fundo é um fundo, tem uma tendência assim, a ser ligado a alguma coisa que os impressionistas fazem. Um preciosismo dos tecidos, da carne, do modelado. É uma das telas, assim, é uma tela muito bonita, muito apreciada por todos até hoje. Ótimo, fantástico. Vocês vejam que a moça, ela tem uma aventarola japonesa. Eu falei isso na minha dissertação, a gente observa que essa geração jovem, eles usam o recurso do japonismo, é um recurso desde 1870 em Paris, os artistas de vanguarda. Um artista, ele é de vanguarda, ele mostra que ele é de vanguarda quando ele põe um objeto de arte japonesa ou quando ele desconstrói a forma e vai ver na Provença. Aí, né, enfim, você tem níveis da radicalidade da vanguarda. Vamos dizer que esse moço aqui, ele está indo bem, ele começou bem. Então, um trechinho da arte brasileira que ele fala do estudo de mulher do Amoedo. Ele elogia muito Amoedo, ele diz, olha, bom, esse jovem artista, ele não conhece Amoedo nesse momento, tá? A arte brasileira ele escreveu entre 1844 e 1887. Ele publica em 1888, o Amoedo volta para o Brasil em 88. Ele ainda não conhece o artista pessoalmente. Ele elogia muito o Amoedo, ele diz que o Amoedo ele é um artista que conseguiu aprender muito bem a lição de Vitor Meirelles, é um colorista, ele tem um bom modelado, enfim. Esse sentimento vivo da natureza, essa rápida maneira de sentir a forma, a densidade e a cor dos corpos, manifesta-se com maior habilidade no estudo de mulher. E para qualificar o poder de realidade que tem este quadro, a estranha vida que anima esta obra-prima, apenas encontro como forma clara e única a frase dita por uma senhora diante desta figura. Que mulher sem vergonha.
Este quadro, que na exposição de 84 foi o melhor pintado, o que resumia mais conhecimento do modelado e maior savoir-faire, isto é, espontaneidade, segurança, elegância de toque, mereceu da congregação acadêmica uma censura por ser imoral. A pudica congregação quer uma arte ad usum Delphini, que a moral seja respeitada com auxílio da folha de videira, senhores artistas. Assim manda e ordena, sempre pura, sempre imaculada, sempre virgem e muito ilustre e sábia congregação acadêmica. Esse trecho do Gonzaga Duque, não importa para a gente se ele estava na exposição, uma mulher falou que mulher sem vergonha para a tela do Amoedo. Para um jovem crítico em 1884, a lição do escândalo de Olympia em 1863, ela já estava bem aprendida. Para um leitor de Zola, que teve que defender Manet dos quase 3 linchamentos, né, Manet sofreu quando ele expôs Olympia, Salão de 1863, isso já era um tópico. Quer dizer, qual é a arte que o Gonzaga Duque quer? É uma arte de vanguarda. Vanguarda entendida como se entendia em alguns círculos de Paris, que são os círculos em que os jovens artistas brasileiros circulavam. Tá? Isso posto. Também porque se você leva em consideração a historiografia da arte do século XX, é evidente que vanguarda são 2 pessoas que estão em Arles, sem dinheiro, uma corta a orelha e o outro vai para o Tahiti. Ou o que está na Provença sem falar com ninguém, certo? Não entremos nos casos, né, nos casos assim, mas o fato é, em 1880, é evidente que o jovem artista brasileiro, quando ele vai a Paris, ele tem à disposição dele já uma discussão firme, e o jovem crítico também, Gonzaga Duque, ele é um leitor assíduo das coisas que ele consegue da França, quer dizer, que você precisa desconstruir os temas tradicionais da pintura da academia, então surge uma arte urbana, uma arte ligada a uma outra sensibilidade, e você precisa desconstruir a forma. Outra tela que o Gonzaga Duque fala na arte brasileira é o Arrufos, do Belmiro de Almeida, que também foi um artista que conseguiu, ele estudou em Paris também, né, um jovem acadêmico brasileiro. O Gonzaga Duque serviu de modelo para esse quadro. Tá aqui a Ventarola. Eu acho que o pessoal em Paris eles não tinham dinheiro para comprar Ventarola, um passava para o outro. Porque essa Ventarola aparece no retrato que está no MASP. A gente brinca com essas coisas, né? Passa de um para o outro, assim. Então, o que o Gonzaga Duque fala do Arrufos? O vestuário é para Belmiro, o que foi para para Balzac, para Alphonse Caro, o que é para Daudet, para Carolus Duran, o que é para Léon Bonnat, Rocher Rossi, uma feição artística, um sintoma de bom gosto e do asseio, ou como lhe chama o mestre, o senhor Ramalho Ortigão, a expressão gráfica pessoal de uma filosofia. Ter toilette, ter saúde, ter dignidade, são necessidades de um homem que se preze e possui talento. Um Peralta, suinamente estúpido e profundamente canalha desde a medula dos ossos até os poros da pele, pode vestir-se bem, trajar-se ao rigor da moda, mas nunca terá toilette, porque não tem individualidade, porque não tem sentimento artístico. É uma expressão assim de fé na estética da vida, né? Você precisa ter um ideal estético na sua vida como um todo. Não adianta você ser um Janota, não adianta você ser um dandy que fica na Rua do Ouvidor, sendo que você... Existe aqui o Gonzaga Duque, ele começa a fazer o discurso não do atraso da sociedade brasileira, mas o descompasso de certas atitudes que seriam de vanguarda em outros locais, elas são deslocadas aqui. Por quê? E aí eu falo da tese do livro, da arte brasileira. Ele faz toda essa retrospectiva, ele fala
do Belmiro, ele fala do Rodolfo Amoedo, ele diz a academia avançou, nós temos uma academia que funciona melhor do que funcionava um tempo atrás, temos contribuições importantes, mas nós não temos uma arte brasileira. Sinto informar o leitor, você comprou meu livro, A Arte Brasileira, eu digo que o título do meu livro não existe. E por que o título do meu livro não existe? Porque você tem uma sociedade escravocrata, porque o Estado é arcaico e porque nós não temos uma forma brasileira. Nós não temos ainda um conjunto de formas plásticas que corresponda ao nosso sentimento, à nossa experiência, a nós. Eu acho incrível o livro do Gonzaga, porque todos os problemas que estavam vindo na crítica. Então, a gente viu a ponta escravidão, polêmica do Nabuco Alencar, o mau funcionamento da academia, o problema, a escola brasileira da exposição de 79, a batalha das batalhas. É muito interessante o Gonzaga Duque, o perfil que ele faz tanto do Vitor Meirelles quanto do Pedro Américo. Ele mostra por A mais B que essa distinção entre Pedro Américo e Vitor Meirelles ela é artificial. Que as pessoas ficaram uma década brigando por causa das batalhas, mas na verdade as batalhas elas são próximas. Por quê? Porque elas estão... O que está por trás delas? Está uma política de um Estado que faliu. Então, esse livro, eu acho, um dos momentos... Não é porque eu estudei, pronto, né? Vamos falar. Eu vou ter que falar. Agora, né? É um dos momentos, na minha opinião, eu estou no Instituto de Estudos Brasileiros, eu acho que eu vou cometer uma temeridade. Deixa eu até me preparar, vou respirar fundo. Na minha opinião, é um dos momentos altos da consciência no nosso país. É um livro lúcido, combativo, consciente, pertinente até os dias de hoje. Que ninguém leu. Que ninguém leu. E aí, o epílogo da história toda. Ninguém leu. Ele lançou esse livro, passou desapercebido, totalmente, em branco, brancas nuvens. Ele se torna o maior nome da crítica. Ele é reconhecido como tal pelos literais, pelos literatos, pelos intelectuais e tal, mas passa em branco. Esse homem, ele vai se ligar. É incrível, Gonzaga, porque ele faz tudo, sempre ele faz o que ele não deve fazer. A professora Angela Alonso, na tese dela, ela fez um trabalho muito interessante, mostrando a trajetória de como os intelectuais mais radicais da geração de 1870 se tornaram vultos nacionais na virada da República. Essas pessoas se institucionalizaram. O Gonzaga Duque é a história do fracasso pessoal institucional completo. Ele não consegue. E ela até escreve, existem lunáticos como Lima Barreto, Gonzaga Duque, assim, Cruz e Souza, porque ele, no final, ele vai se ligar ao grupo dos chamados simbolistas. Nós sabemos que se tem histórias trágicas nesse país, Lima Barreto, que bebeu até morrer, Cruz e Souza, que morreu na mais completa miséria. Então, esse homem é um fracasso, e ao mesmo tempo é um sucesso. Por quê? Ele vai fundar esses periódicos, ele vai escrever, ele vai ser um grande escritor, poeta, simbolista, ele tem uma sensibilidade refinada. No final da vida, lá para 1909, uma coisa assim, ele resolve que ele vai fazer, então, justiça a esse livro de estreia dele, ele vai lançar uma segunda edição. Ele começa a anotar, ele quer fazer uma modificação na tese, ele retoma o Manuel Araújo de Porto Alegre, ele retoma toda a crítica, ele vai atrás das fontes. É emocionante porque está nas cadernetas, está tudo espaço, está tudo fragmentário. O meu projeto de mestrado era estabelecer uma edição crítica da arte brasileira, do Gonzaga Duque. Schlosser e Venturi. Eu queria escrever uma introdução, eu queria fazer um caderno de imagens, eu queria fazer notas, fazer um livro bonito, não muito caro, né? Mas que resgatasse o texto.
eu fui para os manuscritos do Gonzaga Duque e eu não fazia ideia que o Gonzaga Duque quis preparar a edição do livro. Mas ele quis. Quando eu vi aquilo, o meu coração parou. Aí, só quem faz pesquisa em arquivo sabe, às vezes é muito engraçado. Não, mas o seu coração parou porque você viu a coisa do Gonzaga Duque. Meu coração parou quando eu descobri que tinha uma Divina Comédia renascentista no Largo de São Francisco. Mas, enfim. Aí, estava escrito assim, a parte da documentação ela ficou com o professor Alexandre Eulálio, no final essa parte que estava na Unicamp sempre esteve perto de mim, eu não sabia. Eu cheguei na Unicamp. O Gonzaga Duque, ele desmembrou o livro, ele começou a fazer notas. É o primeiro livro de História da Arte no Brasil também, tá, gente? Esse balanço historiográfico dele é o nosso livro fundador. Ele é o nosso vasário. Ele está lá aquele monte de anotação, né? Aquelas coisas todas, enfim. Ele morreu antes. O professor Alexandre Eulálio tentou fazer também a segunda edição. Morreu antes. O professor Tadeu Chiarelli conseguiu escapar da maldição, mas quem conhece o professor Tadeu Chiarelli sabe a figura carismática que é. Em muitos momentos eu tive a oportunidade de conviver com ele. Ele falou assim, Paulo, o que eu fiz para não morrer foi o seguinte. Esse livro não tem mais a primeira edição, a gente não tem na Biblioteca Nacional. Nós temos só no Museu Paulista. Eu estava cansada de pegar o ônibus e ir para o Ipiranga. O professor Tadeu Chiarelli sempre abrilhantando, né? Aí ele falou assim, não, então eu vou fazer o seguinte, para eu não morrer, eu só vou corrigir a ortografia e nem vou olhar para o livro, que era o que ele conseguiu fazer, ele também não tinha financiamento. Então, é a segunda edição. O texto introdutório do professor Tadeu é excelente, mas ele não teve, ele reconhece as dificuldades do projeto. O professor Luiz Carlos Dantas, que foi o meu mestre, um dos meus queridos mestres da Unicamp, quando eu defendi o mestrado, ele falou assim, Paula, toma cuidado para você não morrer. O professor Dantas faleceu. Eu corro risco de vida. Eu corro risco de vida. Enfim, pode ser que essa seja a gravação, depois eu me comunique, eu vou ficar ligando aqui pro telefone para Ana Paula. Ana Paula, estou aqui no além. Enfim, mas agora, por que ele quis retomar o livro? Porque ele sabia da importância desse texto, mais do que ninguém. O professor Alexandre Eulálio também sabia. Então, assim, não é desmerecer toda a crítica modernista que veio depois, não se trata disso, a gente não está nesse terreno. Mas é saber que a crítica de artes plásticas no Brasil ela foi densa, ela foi profunda. A gente precisa resgatar os textos e a gente precisa construir eixos temáticos para essa crítica. E, principalmente, eu acho, a gente precisa editar de novo o livro desse homem. Assim, ele escreveu outros livros, a professora Vera Lins editou os outros livros, são excelentes, mas ficou para trás o Arte Brasileira. Então, eu me despeço de vocês dizendo, faço votos imensos de que todos esses esforços, daqui a alguns anos, quando a gente se reúna de novo no Instituto de Estudos Brasileiros, a gente saiba mais a respeito dessa crítica, a gente tenha aprofundado. Convido a vocês a estudarem essa crítica, dissertações e teses são muito bem-vindas nessa área. E eu vou continuar na minha trajetória de fracasso como o meu querido herói, fracassos, enfim, aceitos. A manhã de hoje eu acho que foi um dos maiores acertos meus. Então, fiquem com o retrato dele no final da vida por Eliseu Visconti. Agradeço.